E aí, pessoal, estamos aqui em mais um assunto aqui com o Ciro, né? De alguns trechos aí que eu tirei aí da live, da entrevista que ele deu ao Iago Martins. E aí tem um pedaço bem legal que ele falando da opinião dele sobre o STF, né? Vamos assistir aí, depois no final a gente comenta. Para funcionar. Isto é o formal, é o protocolo, portanto, a gente tem que acatar o Supremo por definição. Senão é a baderna. Se for a lei da força, que quem fala mais alto, quem grita mais alto, e aí você não pode desrespeitar o Supremo, porque simplesmente você destrói o sistema democrático e aí vira a selva, a lei do mais forte, e isso evidentemente descamba para a violência. Essa é a forma, esse é o protocolo. Eu não vou fugir, entretanto, de fazer uma reflexão de duas naturezas sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu acho, pessoalmente, há muito tempo, nas eleições de 2018, por exemplo, eu fui muito criticado porque eu falei que se eu fosse presidente, eu vou repetir agora de novo, eu vou devolver cada poder para sua caixinha. Não sei se você lembra disso. Foi uma polêmica danada, mas caixinha é o seguinte, eu me lembrei de um organograma, como eu tenho essa formação jurídica e tal, então eu acho que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro faz política demais. Eu acho que o Supremo Tribunal Brasileiro é muito vulnerável às correntes de opinião publicada, à mídia, né? E vejo isso em circunstâncias terríveis. Por exemplo, o fórum de julgamento do Lula ser errado em Curitiba, ser dito isso 5 anos depois, 13 recursos foram ao Supremo pedindo para ele examinar essa situação e ele, nos 13 recursos, durante 5 anos, manteve o Sérgio Moro plenipotenciário. Por quê? Porque a onda da mídia era o lavajatismo e tal, e não sei o quê, e o Poder Judiciário, a Suprema Corte Brasileira, revelou-se muito mais sensível às pressões de opinião publicada do que propriamente ao rito da lei. Quando a imprensa perdeu a atenção, aliás, eu havia anunciado que isso ia acontecer, eles saem para cima do muro, não absolveram o Lula, mas anularam os processos e mandaram começar tudo de novo, aproveitando que o Lula já está com quase 80 anos e, portanto, as prescrições todas, permitindo que o Lula se apresentasse de inocente, sem nunca ter sido inocentado, e fazendo assim uma espécie de muro em que a legislação brasileira foi deixada de lado em nome de conveniências políticas. Portanto, eu não sou o maior admirador, né, da conduta do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Muito interessante aí que o Ciro falou, né? Ele consegue aí com equilíbrio, né, ser crítico ao STF, mas sem quebrar o equilíbrio, né, dos três poderes, né? Ele faz uma crítica muito interessante do STF que se apoia sobre a mídia, né? Sobre o efeito midiático e como que isso acaba, no fundo, tendo uma aparência de cumprir uma justiça, mas depois, no final das contas, isso acaba se revertendo à impunidade, né? Vira uma grande salada, né? Então, assim, foi crítico, foi inteligente e foi respeitoso ao mesmo tempo. Em relação a esse tema aí, ele mandou muito bem até. Se você quiser ver nessa entrevista completa, ela está no canal lá no Dois Dedos de Teologia, vou colocar o link aí na descrição. Se você quiser assistir mais um vídeo aí dessas opiniões do Ciro aí, vou deixar aí na tela o link. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.